Falou aprendendo com os erros dos outros. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: o inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Então nós podemos deixar de errar se nós prestarmos atenção para não cometer os mesmos erros que outros já cometeram. Amém? Abre a sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 14, versículo 10. Livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, depois de Gênesis. Capítulo 14, versículo 10. Todos encontraram? Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Então, deixa marcado esse texto aí. E vamos abrir num segundo texto agora. 2 Timóteo, não desmarca Êxodo, tá? Nós vamos ler os dois. 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo está depois de 1 Timóteo. Ajudou, não ajudou? 2 Timóteo está antes de Hebreus. Hebreus é mais fácil você achar que é maior. Está lá já no final do Novo Testamento. Se achou Hebreus, vai voltando, que você vai achar 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler esse texto aqui primeiro de 2 Timóteo, em seguida nós vamos ler Êxodo 14, 10. Então diz assim: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida. Repete isso comigo, bem forte. Fé não fingida. Mais uma vez, todo mundo junto, bem forte, bem alto. Fé não fingida. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, e depois em sua mãe Eunice. E eu estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? O espírito que está em você é um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então, se você tem se sentido mal, não desmarca o texto de Êxodo, tá? Porque quando eu falar, a gente vai lá rapidão para lá. Então, se você tem se sentido mal, se você tem se sentido desanimado, se você tem se sentido pego assim com a autoestima baixa, achando que um monte de coisas cooperam para a sua derrota, e você se sente um derrotado, querido, eu quero dizer para você que se você pertence ao Senhor Jesus, esse espírito que está em você, o espírito do Senhor Jesus, é um espírito que lhe dá poder,
que lhe enche de amor e permite você transbordar esse amor na vida de outras pessoas, e é um espírito que te leva à moderação e ao equilíbrio. Amém, querido? Quantos aqui são do Senhor? Levanta a mão. Quantos aqui, assim bem alto, querido, quantos aqui pertencem ao Senhor Jesus? Então eu quero dizer para você que tem um espírito operando em você, e esse espírito é um espírito de poder. É um espírito de amor, e é um espírito de equilíbrio. E esse espírito de poder, de amor e de equilíbrio, ele quer gerar em você uma fé não fingida. Uma fé não fingida. O que me chama a atenção, querido, nesse texto aqui, dentre tantas coisas, é esse termo, uma fé não fingida. O que é uma fé não fingida? Por que quando Paulo ele vai escrever para Timóteo, que era discípulo dele, que nessa época dessa carta era pastor de uma igreja, provavelmente em Éfeso. Timóteo estava ali pastoreando a igreja, e Paulo, que era o discipulador, o mestre dele, Paulo tratava Timóteo como um filho. Paulo vai escrever para ele e fala que ele está convicto de que uma fé não fingida habita nele também, assim como habitou na avó dele, uma senhora que se chamava Lloyd, assim como habitou na mãe dele, uma outra senhora que se chamava Eunice, e agora habitava em Timóteo. Estou convencido de que também habita em você. 3 gerações da mesma família, que tiveram sobre si o espírito do poder, do amor, do equilíbrio, e que viveram uma fé não fingida. Irmãos, por que Paulo faz questão de usar esse termo, uma fé não fingida? É interessante porque nas outras cartas dele você não vai encontrar esse termo. Lembrando que quando Paulo escreveu isso aqui, ele já estava no final da sua vida. Lá no capítulo 4 dessa mesma carta, 2 Timóteo, você vai ver que ele fala: olha, Timóteo, eu já estou sendo oferecido como oferta de libação, já está próximo o tempo da minha partida, combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. Eu creio, irmãos, que Paulo, em toda a vida dele, ele viu uma fé que muitas vezes foi massacrada pelas circunstâncias. Talvez é por isso que Paulo entendeu que fé, ela precisa ser não fingida. O que é uma fé não fingida? Uma fé não fingida é aquela fé que permanece acima de qualquer circunstância. Paulo viu muitas pessoas naufragarem na fé. Quando você vai lendo as outras cartas, ele fala, por exemplo, de Himeneu e Fileto, que abandonaram o ministério, abandonaram a corrida. Eram obreiros com ele, o texto dá a entender que eram obreiros com ele, mas abandonaram ali a fé, e ele diz assim: amaram mais a esse mundo, e me deixaram, me abandonaram. Lá no finalzinho, que ele diz, 2 Timóteo, ele fala assim: olha, na minha última audiência, todos me abandonaram. Ele fala de um tal de Alexandre, que não é o Alexandre, o marido da Sol, não é o Alexandre, é outro Alexandre, Alexandre o latoeiro, ou em outras versões, Alexandre o ferreiro. Ele fala desse Alexandre que causou muitos males para a igreja daquela época, porque ele combateu muitas coisas que Paulo ensinava, e por isso muitas pessoas, irmãos, desviaram-se da fé. Por quê? Porque talvez a fé que essas pessoas tinham, que foi vítima de intrigas, de maledicência, foi intrigas de argumentações contra o evangelho, contra o reino, contra a palavra de Deus, irmãos, era uma fé fingida. Por isso não resistiu à pressão da perseguição, não resistiu à pressão da dúvida, não resistiu à pressão do medo. Então, quando ele vai escrever para Timóteo, ele fala: eu sei que em você habita uma fé não fingida. Agora, queridos, preste atenção. O título dessa palavra é Desenvolvendo uma Fé Não Fingida. Como é que nós podemos, no decorrer da nossa caminhada, guardar a nossa fé, como nós vimos na semana passada?
Como que nós podemos, irmãos, no decorrer da nossa caminhada, além de guardar a nossa fé, batalhar pela nossa fé? 2 Timóteo capítulo 4, Paulo fala assim, já citei agora há pouco, ele fala assim, guardei a fé. Lá em Judas, no capítulo 1, versículo 3 ou 4, ele fala assim, olha, eu insisto para que vocês batalhem pela fé de vocês. Irmão, presta atenção, com a fé você precisa ter duas atitudes. Você precisa guardar a fé, você precisa batalhar pela fé. Posso ouvir um amém, irmão? Mais animado? Você precisa batalhar pela sua fé. E buscar meios de que essa fé se torne uma fé não fingida. Vamos agora lá para Êxodo, no capítulo 14. Porque agora aqui, nós vamos encontrar algumas coisas que vão me ensinar como desenvolver uma fé não fingida. Algumas atitudes, irmãos, que nós precisamos ter e que vão colaborar, vão interferir, vão influenciar diretamente no desenvolvimento da minha fé, para que ela não se torne uma fé não fingida. Êxodo 14, versículo 10, diz assim, presta atenção nessa história. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos nesse deserto? O que você fez conosco, Moisés, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito para você lá no Egito: deixe-nos em paz, Moisés. Seremos escravos dos egípcios antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés então respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Diga glória a Deus aí, irmão. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: Moisés, por que você está clamando a mim, Moisés? Diga aos israelitas que sigam avante. Só tem um probleminha. Olha para mim. Na frente deles tinha o Mar Vermelho. A questão aqui desse texto, irmãos, que chama atenção, é porque, assim, pega o contexto aí. Eles saíram do Egito, sob a liderança de Moisés. Andaram no deserto, chegaram no ponto aonde está, numa praia. Eram mais ou menos ali 2 milhões de pessoas. 600 mil homens, que fala ali no texto, não contava mulheres e crianças. Se você for colocar mulheres e crianças, numa estatística aproximada, vai dar aí umas 2 milhões de pessoas. É um número chutado. E eles estavam ali agora, na frente deles, o Mar Vermelho. De repente eles olham para trás e eles veem de longe que todo o exército do faraó, o rei do Egito, de onde eles tinham saído, vinham marchando contra eles. E a ordem do faraó, querido, era para matar todo mundo. Era para matar todo mundo, homem, mulher, criança, não era para sobrar ninguém. O faraó estava muito bravo de ter deixado esse povo sair. E aí, irmãos, quando o povo olha para trás e vê o exército de faraó, eles começam, o texto diz, eles clamaram ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor. Quantas vezes você olha para trás e vê o exército de faraó vindo contra você? Você olha para frente, dos lados você só vê água, você só vê o Mar Vermelho. Estou fazendo assim uma ilustração com os problemas que nós lidamos todos os dias. Situações aonde muitas vezes nós não temos saído. Quantas vezes você clamou a Deus?
Quantas vezes você clama a Deus? Esse povo também clamou. Só que eu quero mostrar para você que para você desenvolver uma fé não fingida, você precisa mudar o seu linguajar. Porque enquanto o povo clamou a Deus, quando eles foram conversar com o líder, irmãos, olha o que estava no coração desse povo. Moisés, será que foi por falta de túmulos lá no Egito que você nos trouxe para cá? Você queria enterrar todo mundo aqui? A gente já tinha falado para você, Moisés, nos deixe em paz. Nós queremos morrer aqui no Egito, antes morrer lá no Egito do que morrer aqui nesse deserto. Irmãos, olha o coração desse povo. Esse povo, querido, eles não conseguiam exercer fé naquela palavra que tinha sido dada a eles através de Moisés. Eles não conseguiam exercer fé, e então eles começavam a falar aquilo que estava no coração deles, de acordo com o homem natural. Meu querido, presta atenção, muitas vezes nós estamos clamando a Deus pela solução de um problema, mas o nosso linguajar, dentro de casa, no lar, na conversa com os nossos familiares, é completamente diferente. Demonstra incredulidade. Demonstra total falta de esperança, demonstra total falta de confiança na palavra que Deus liberou sobre nós. Para você desenvolver uma fé não fingida, você precisa aprender a mudar a sua linguagem. Aleluia, eu quero ouvir um aleluia mais forte. Você precisa aprender a mudar o seu linguajar. Você precisa começar a conversar como quem realmente crê e não como quem duvida. Você precisa começar a conversar e a falar aquilo que você tem clamado para Deus, e não algo que demonstre total falta de esperança naquilo que o Senhor falou. E quando eu falo que para nós desenvolvermos uma fé não fingida, nós precisamos mudar o nosso linguajar, eu não estou falando de palavras positivas. Eu não estou falando de frases de impacto. Eu não estou falando daquelas palavras que demonstram que eu estou em alto astral, que eu estou para cima. Eu não estou falando isso, querido. Muitas vezes nós queremos ter um linguajar de fé e de repente nós começamos a falar um monte de coisas positivas, mas que na verdade só demonstram que você está querendo se convencer daquilo que você tem falado, porque nem você acredita naquilo que você tem falado. Eu vou vencer. Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Eu estou falando de algo que bota apenas da boca para fora. Mas aqui dentro, no coração, não mudou nada. Porque aqui dentro no coração, você está, eu já fui derrotado. Duvido que eu vença. É algo, querido, vazio. Então, para você mudar o seu linguajar de fé, não basta você começar a falar à torta e à direita, palavras de ânimo, palavras de fé e palavras. Não, querido, é preciso você mudar aqui dentro primeiro. Você precisa mudar aqui dentro, você precisa crer aqui dentro. Porque quando você crer aqui dentro, de fato, naquilo que Deus falou para você, a primeira coisa, você vai descansar. Aí some a ansiedade. Aí some a preocupação. Aí some tudo aquilo que tira você do seu bom humor. Some por quê? Porque aqui dentro eu creio. Eu confio. Não é só uma questão de acreditar.
Quem acredita muitas vezes vê a derrota e é derrotado. Mas quem crê, ainda que experimente ventos contrários, ele se levanta e vence. Quem acredita, querido, quem acredita, ele vai só até em frente ao mar. Quando ele vê o mar, ele se desespera e começa a murmurar. Ele começa a falar: eu preferia ter morrido lá. Eu preferia viver a vida inteira como escravo do que ser morto pelo fio da espada. Quem acredita na frente do mar, ele não consegue fazer nada. Mas quem crê, olha para o mar e fala: vai abrir. Se não abrir, eu passo em cima das águas. Porque Jesus pode me fazer passar por cima das águas. Isso fala de situações, querido, que muitas vezes não se resolvem, mas elas não me impedem de caminhar. O mar não abriu? Não. Então eu vou andar por sobre as águas. Você começa a andar por sobre as águas dos seus problemas. Você começa a andar por sobre as águas das situações contrárias. Elas não fazem você parar, porque aqui dentro você crê. E o que sai da sua boca, a linguagem que sai da sua boca, não são apenas palavras positivas, mas é uma linguagem de fé. É uma linguagem de fé. Algo que demonstra que eu realmente creio e estou descansado na palavra que Deus me deu. Versículo 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês. Então somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Irmãos, isso que Deus falou para Moisés é incrível. Por que é incrível? Como que eu vou seguir à frente, se na minha frente tem o mar? Será que Deus não está vendo o mar? É interessante, irmãos, que Deus ele fala assim: Moisés, por que você está clamando para mim, Moisés? Opa, peraí, vamos pensar numa coisa aqui. Moisés estava clamando, o povo estava clamando, e Deus agora pergunta para Moisés: por que vocês estão clamando? Será que Deus não gosta de oração? Será que Deus não gosta de clamor? Irmãos, isso deixa a gente pensativo. Por que Deus falou para Moisés: por que vocês estão clamando? Ah, deve ter sido um erro de tradução. Não, Deus falou isso mesmo para ele. Por que vocês estão falando? Por que vocês estão clamando, Moisés? Diga ao povo que ande. Presta atenção. Para você desenvolver uma fé não fingida, você precisa aprender a ter atitude. Às vezes, irmão, na nossa vida o que falta não é clamar. Às vezes na nossa vida o que falta não é mais oração, mais clamor. Me entenda muito bem o que eu estou falando, porque de maneira alguma eu estou afastando a oração. Mas eu quero mostrar para você que muitas vezes há muito clamor, há muita oração, há muito clamor, mas não há uma atitude. Então Deus olha para o povo e fala assim: por que vocês estão clamando? É para vocês andar, querido, tem hora que é para você parar de clamar e tomar a atitude que está na sua frente. Quantos estão entendendo isso aqui, querido? Eu preciso aprender a ter atitude, querido. Fé é uma atitude. Fé é uma atitude. Fé é algo que me leva a tomar uma decisão e a caminhar naquela decisão. Quantos estão entendendo, irmãos? Por que vocês estão clamando a mim? Diga ao povo que ande. Fala para o seu irmão: anda, querido. Fala para o seu irmão: por que você está clamando? Anda, filho. Anda, querido. Tenha uma atitude. Tenha uma atitude que demonstre fé. Irmãos, muitas vezes nós temos uma péssima atitude, um péssimo comportamento.
Às vezes, irmãos, nós somos como Gideão. Gideão, quando foi levantado por Deus para poder lutar contra o exército inimigo, que eu não me lembro o nome agora, me ajuda aí. Quem foi? Contra quem Gideão lutou? Midianitas. Às vezes nós temos a atitude que Gideão teve, e nós achamos vantagem nisso. Demonstra que em nós não há uma atitude que mostra a fé que eu estou exercendo. Demonstra que nós estamos inseguros e nós achamos que é uma grande vantagem. Gideão fala assim: Deus, se é o Senhor mesmo que falou comigo, então eu vou colocar esse algodão aqui, e nessa noite o algodão tem que amanhecer molhado e tudo ao redor tem que amanhecer seco. Deus é cheio de misericórdia, Deus faz exatamente aquilo que Gideão pediu. No outro dia estava lá o algodão todo molhado, em volta assim no chão tudo seco. Recebeu ou não recebeu a resposta que queria? Recebeu ou não recebeu a palavra que pediu? Recebeu ou não, irmãos? Recebeu. Mas para ele não estava bom. Não, Deus, espera aí. Se é o Senhor mesmo que está falando comigo, então agora eu quero que amanhã o chão amanheça todo molhado e a bola de algodão tem que amanhecer sequinha. Deus é um Deus cheio de misericórdia, irmão. No outro dia estava lá do jeitinho que ele pediu. O chão todo molhado, a bola de algodão seca. E muitas vezes, irmãos, nós queremos trazer essas aplicações para a nossa vida, querido. Eu quero dizer uma coisa para você. Você hoje tem o Espírito Santo dentro de você. A palavra de Deus diz que foi confiado a você uma medida de fé. Mas eu não. Às vezes eu quero ver o algodão molhado, o chão seco. No outro dia eu quero ver o chão molhado e o algodão seco. Querido, isso só demonstra uma coisa: falta de atitude. O Espírito que está sobre nós não é um espírito de covardia. O Espírito que está sobre nós é um espírito de poder. Covardia fala de medo. Muitas vezes você pede confirmações para Deus de uma série de coisas, porque isso tudo demonstra medo no seu coração. Querido, tem uma medida de fé dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você. Você já clamou, você já orou exatamente como tinha que fazer. Então agora é hora de tomar uma atitude. Porque o Espírito que está sobre nós é um Espírito que nos dá o poder de ousadia. Ousadia. Às vezes, irmãos, nós olhamos para o exemplo de Pedro. Quando desceu do barco, eles veem Jesus andando por sobre as águas. Ficam aterrorizados. E aí Jesus fala: calma, sou eu, não precisa ter medo. Aí Pedro fala assim: então, se é o Senhor, manda que eu vá contigo. Jesus fala: então vem. Ele já tem a palavra, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Ele já tem a palavra, ele já orou, ele já clamou, ele já tem a palavra. O que falta agora? Não, falta eu orar para o algodão ficar molhado e o chão seco. E aí depois que ele ficar molhado e o chão seco, falta eu orar para agora o chão ficar seco e o algodão molhado. Eu estou querendo mostrar para você, irmãos, que muita coisa na nossa vida ainda não se resolveu porque faltou atitude nossa. Uma atitude em cima da palavra que Deus me deu. Uma atitude em cima da palavra que Deus me revelou. Uma atitude em cima da palavra que o Espírito de Deus trouxe no meu coração. E isso está ardendo. Então, querido, presta atenção. Covardia fala de medo. Você não tem sobre você o espírito de covardia. Você tem sobre você o espírito de ousadia. O espírito de poder de Deus. Poder para você caminhar. Poder para você avançar. Mesmo que na sua frente tenha o mar. Deus falou para caminhar? Então eu vou. O mar está na frente.
Não quero saber, alguma coisa vai ter que acontecer, porque Deus falou para eu caminhar. Por que Deus fala, irmãos, para o povo caminhar? Vamos prestar atenção nisso agora. Será que Deus não viu que tinha o mar na frente? Será que Deus não viu? Será que Deus não enxergava o mar? Sabe por que Deus manda o povo caminhar, irmãos? Porque para ele o caminho já estava aberto no meio do mar. Quantos puderam entender isso, irmãos? Querido, olha para mim, em nome de Jesus. Deus já escreveu e decretou a sua vitória. Deus já abriu um caminho no meio do mar. Deus já fez o deserto se tornar em manancial. Deus já fez fontes de água viva, cristalina, brotar no meio do deserto. Leva isso para a sua vida agora. Seja lá qual for aquilo que você tem que clamar diante de Deus, seja lá qual for o problema que você tem que colocar diante de Deus, eu quero dizer para você que Deus já decretou a sua vitória. Para Ele já está resolvido. Mas acontece que o povo não enxerga o caminho do mar. O povo só enxerga as águas que estão à frente. Querido, eu quero dizer para você, o homem natural, ele não consegue ver as coisas de Deus. Para você desenvolver uma fé não fingida, você vai aprender a ter que enxergar as coisas com os olhos da fé. Eu vejo água. Naturalmente vejo, mas aqui dentro eu enxergo um caminho no meio do mar. Eu vejo água, são os olhos naturais, são os olhos do homem natural. Mas quem tem uma fé não fingida, ele não se guia por aquilo que vê, ele se guia por aquilo que não vê. Paulo fala isso lá em 2 Coríntios capítulo 4. Nós andamos por fé e não por vista. Não adianta nós queremos enxergar situações da nossa vida se não for pelos olhos da fé. Porque pelos olhos naturais nós sempre vamos ver dificuldade. Pelos olhos naturais nós sempre vamos ver barreiras. Pelos olhos naturais nós sempre vamos ver os obstáculos. Mas pelos olhos da fé você vê a vitória, você vê a conquista, você vê o problema resolvido. E mesmo que no mundo natural aquilo ainda não se manifestou, você pode ter a certeza que no mundo espiritual já está resolvido. E é esse enxergar com os olhos da fé é que vai levar você a caminhar para o rumo das águas. E você pode ter certeza, quando chegar lá, o mar vai abrir. O mar vai abrir. Vamos comigo lá para Hebreus. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Moisés, por que vocês estão clamando a mim? Diga ao povo que siga avante. A fé enxerga o caminho aberto no meio do mar, enquanto os olhos naturais só veem água. Repete isso comigo. A fé, bem forte, todo mundo junto, bem alto, bem forte. A fé me leva a enxergar o caminho aberto no meio do mar, enquanto que os olhos naturais só veem águas. Sua vitória já está decretada em nome de Jesus. Tem um caminho no meio do mar por onde você vai passar, fazendo poeira, com os pés enxutos, com os pés secos. Isso é andar por fé.
Isso é viver por fé, irmãos, não é simplesmente aquelas vãs repetições, que já se tornaram jargões. Que bom seria se demonstrassem a verdade dentro de nós, mas na verdade não demonstra. Demonstra só que eu estou querendo me convencer daquilo que eu nunca consegui crer, acreditar. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a convicção daquilo que esperamos, é a certeza de coisas que não vemos. Vamos repetir todo mundo esse versículo? Bem forte, bem alto. Diga assim: fé é a convicção de fatos que não se veem. Fé, bem forte, é a certeza daquilo que eu espero. Repete comigo: mesmo que eu não veja, mas pela fé eu enxergo. Pelos olhos naturais eu não vejo, mas pela fé eu enxergo. A fé não é alimentada por aquilo que os olhos naturais veem. A fé é alimentada pela palavra que Deus deu. Então, se Deus disse, pode começar a enxergar. Cadê, pastor, o caminho? Cadê? Eu não estou vendo, só vejo água. Os seus olhos naturais veem água. Deus já viu o caminho aberto. Pelos olhos da fé, enxergue o caminho aberto em nome de Jesus. Fé é a convicção daquilo que esperamos. É a certeza de coisas que não vemos. Abre aqui agora em 2 Coríntios. Tomara que eu acertei o texto, irmão. Se eu errar, me perdoe. Eu quero aquele texto, me ajuda aí, que fala assim, não caminhamos... Ah, achei. 2 Coríntios 4, 18. Segunda Coríntios 4, 18. Olha o que diz. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Você vê o problema, sim ou não? Sim ou não, irmãos? É transitório. É temporário. Transitório significa é temporário. Você está vendo a situação ficar feia para o seu lado? Sim ou não? É temporário, querido. Quantos estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando? Você vê tudo se voltar contra você? Sim ou não? É mentira do diabo. Quantos estão entendendo, irmãos? Porque a verdade é o que Deus decretou a meu respeito, não é aquilo que a situação está me mostrando. Eu preciso aprender a entender isso, irmãos, para saber como desenvolver em mim uma fé não fingida. Fé não é alimentada por aquilo que eu estou vendo. E a fé não é derrotada também por aquilo que os meus olhos naturais veem. Às vezes eu tenho uma atitude errada no que diz respeito à fé. Eu quero que a fé seja alimentada por aquilo que eu estou vendo, mas ela não vai ser alimentada por aquilo que você está vendo. Ela é alimentada, ela é edificada, ela se torna forte, baseado na palavra de Deus. Deus já havia decretado a libertação daquele povo. Então já estava feito.
Olha para o seu irmão e diga assim: já está feito. Olha para o seu irmão, querido, em nome de Jesus. Olha para o seu irmão e diz assim: já está feito. Já está decretado. Traga agora a sua memória situações que te afligem, coisas que causam tristeza em você, coisas que você gostaria de ver resolvidas. Trouxe? Está aí na memória? Chegou em má hora? Quis estragar o culto, mas não vai estragar não. Quer ver a bomba que nós vamos dar nisso? Põe a mão no seu coração e diga assim: sobre isso já está decretado a minha vitória. Já está decretado. O mar vai se abrir. É só água, Senhor. Então vai embora, meu filho. Caminha, siga adiante. Para onde, Senhor? Para trás. Não, meu filho, é para o mar. É para lá que você vai. Porque quando você pisar, meu filho, a água vai abrir. Pisou, a água já está na canela. Senhor, não abriu. Então eu vou passar por cima. Você vai andar por sobre as águas, irmão. Porque aquele que crê, de fato, aquele que vive a fé, aquele que exerce a linguagem da fé, aquele que creu de fato naquilo que Deus falou, ele não conhece derrota. Ele não conhece derrota. Agora, as situações vistas pelos olhos naturais, essas sim parecem derrota. Mas a fé não conhece derrotas. Jesus falou: tudo é possível ao que crê. Em verdade vos digo, tudo o que pedirdes ao teu Pai, ao vosso Pai, creiam que vocês já receberam, e assim será. Por que Jesus fala? Presta atenção, irmão, isso aqui é muito profundo. Isso aqui é muito sério. Por que Jesus fala: tudo o que pedirdes ao vosso Pai, tudo o que eu pedi, creia que já recebestes, e assim será feito. Por que Jesus fala? Para eu crer que já foi feito, eu creio que eu recebi aquilo que eu estou pedindo. Sabe por quê? Primeiro, porque é no nome dele. Segundo, porque no reino do Espírito já está decretado. Querida, a derrota de Satanás na sua vida já foi decretada há muito tempo. A derrota e a derrocada de demônios na sua vida já foi decretada há muito tempo. Então agora, viva como quem já venceu. Eu quero desafiar você em nome de Jesus a sair daqui desse culto hoje, ir para sua casa e encarar segunda-feira amanhã, não como um derrotado, mas como um vitorioso. Como um vitorioso. Não como alguém que vai ver uma vitória, mas como alguém que já recebeu essa vitória. Porque no reino do Espírito já está decretada a sua vitória. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Fecha seus olhos agora, põe a mão no seu coração, querido. Eu não estou querendo ensinar você a praticar palavras positivas. Palavras positivas são fúteis, vazias e não levam a nada. Presta atenção no que eu estou falando. Palavras positivas são fúteis, vazias, não levam a nada. No máximo que elas promovem é um bem-estar temporário na sua vida. Mas a verdadeira fé, não fingida, ela leva você a contemplar a vitória do Senhor na sua vida. Aquilo que
os olhos naturais, aquilo que no mundo natural não existe ainda, mas existe sim no reino do Espírito. Existe sim na palavra que Deus decretou já a seu respeito. Os olhos da fé vão ver isso se materializar na nossa vida, no mundo natural. Coloca diante de Deus, querido, a conversão da sua casa. Quantas pessoas têm clamado a Deus pela conversão da sua casa? Coloca a Deus agora o seu anseio por ver situações resolvidas. Anseio é aquele desejo, querido, aquele desejo, como eu desejo ver essa situação resolvida. Coloca diante de Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus que a sua vitória sobre todas essas coisas que você colocou diante de Deus já está decretada. A herança que Deus te prometeu, querido, a terra que mana leite e mel, seja lá o que isso significar para você. Para mim, terra que mana leite e mel significa uma coisa, algo muito pessoal, algo muito íntimo. Talvez para você signifique outra coisa. Talvez signifique a solução de um problema. Talvez signifique não passar mais pelo que tem se arrastado por anos na sua vida. Eu quero dizer que a terra que mana leite e mel, ela já é uma realidade na sua vida. Às vezes não se manifestou no mundo natural, às vezes você ainda não contemplou, mas eu quero te dizer que isso já está decretado. Já está decretado, querido. Então comece a viver como quem já recebeu a terra por herança e quem já vive nela. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais.